Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano, trazendo para você notícia e trazendo para você muita informação. E olha, o assunto que eu trago para vocês é um assunto muito sério, pois enfim saiu uma resposta da Ucrânia para o 9 dedos. E olha, a resposta da Ucrânia para Lula da Silva é uma resposta devastadora. E eu vou trazer para vocês os detalhes agora. Fora isso, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, mandou um duro recado para Lula da Silva. Um recado que ele precisa ouvir e entender. Aqui não é Cuba, meu irmão, aqui não é Venezuela. Eu vou trazer o recado que o Fux mandou para o petista. E olha, acaba de vazar uma informação pela agência Reuters que o diretor da CIA, quando esteve no Brasil, chamou o presidente Jair Bolsonaro para conversar e deu para o Bolsonaro um recado muito importante. É isso daí, é um dos assuntos mais comentados agora no Twitter e eu vou trazer isso para você agora. Deixa bastante curtida, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e não esqueça, você é o mantenedor desse canal aqui, ok? Ok, pessoal, vamos aqui direto aos fatos, vamos aqui direto ao assunto. E o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês aqui é o duro recado que o presidente do STF, Luiz Fux, mandou para Lula da Silva. Um recado que ele precisa prestar muita atenção. E eu vou pegar aqui o meu fone de ouvido, que primeiro eu vou ouvir com vocês o recado que o Fux mandou para Lula da Silva e logo depois eu estarei junto com vocês aqui comentando, porque olha, é realmente devastador o recado que o Fux mandou para Lula da Silva. Vamos aqui. Num país onde a imprensa não é livre, num país onde a imprensa é intimidada, num país onde a imprensa é amordaçada, no país onde a imprensa é regulada, sendo a imprensa um dos pilares da democracia, nesse país, com tantas restrições, a liberdade de imprensa, a democracia é uma mentira. E a Constituição Federal é uma mera folha de papel. Duro recado do ministro Fux para o PT de Lula da Silva, que tem reiteradamente dito que se tornar presidente do Brasil, ele vai regular a mídia, vai fazer o controle social da imprensa, ou seja, a mesma coisa que acontece em Cuba. É isso que o petista anuncia para o Brasil. E muitos aí que se dizem democratas ou pró-democracia querem esse cara como presidente do Brasil. Olha, muito estranho, hein? Muito estranho que Lula da Silva está anunciando e ele joga aí todos os ingredientes que apontam que ele vai perder no Brasil. Ele vai perder no Brasil, tá? Veio com muita banca, está sendo apoiado pela esquerda mundial, mas ele está dando verdadeiros tiros no pé, como se ele já achasse que já ganhou. É a ideia que ele passa. Mas o Brasil não quer um presidente que controle a mídia, que faça o controle social da imprensa. Ou seja, o Brasil não quer virar Cuba, pessoal. E não vamos aceitar que nos tirem a nossa liberdade, com toda certeza, não. Mas não é só isso. Como vocês sabem, Lula da Silva deu uma entrevista para a revista Time. Né? A Time aí, os esquerdistas do mundo prepararam, deram a capa do Time para Lula da Silva. E quando ele chegou no Time, ele só disse besteira. Essa é a verdade. Eu comentei com vocês que para mim ele devia estar embriagado quando ele deu a entrevista. Porque ele disse na entrevista que o Zelensky, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, é tão culpado pela guerra quanto o Putin. Pelo amor de Deus. Lembrando que o Putin invadiu a Ucrânia em 2014. O Zelensky não era presidente da Ucrânia. Quando o Zelensky se tornou presidente da Ucrânia, já havia toda essa situação armada aí. O Zelensky tentou ainda controlar e defender a soberania do seu país, né, e descambou porque deu. Mas a guerra não é culpa do Zelensky. Muito pelo contrário, ele tem sido um nome muito importante dentro da Ucrânia para conseguir apoio, para pressionar as autoridades, né, porque ele conversa muito bem, ele era um artista. Olha, eu vou dizer para você, se não fosse a figura do Zelensky agir como agiu, indo pelo mundo, né, reunindo apoio, eu acho que seria difícil a Ucrânia conseguir tudo que conseguiu. Hoje você sabe que a Rússia está sancionada, até o petróleo da Rússia foi sancionado, como vocês sabem muito bem. A Ucrânia agora recebe armamentos de ponta para enfrentar o Putin, tá? E a própria Rússia reconheceu que só não conseguiu vencer a Ucrânia de forma total porque o mundo apoia a Ucrânia agora. E um apoio que veio por causa do Zelensky. Pelo amor de Deus. Agora o Lula quer comparar
Zelensky a Putin, pelo amor de Deus. E aí demorou, porque ontem perguntaram ao governo do Zelensky o que eles achavam do que tinha sido dito aí pelo cachaceiro de 9 dedos, e hoje aí saiu uma resposta, né, do assessor do presidente Volodymyr Zelensky. Vamos ver aqui qual a reação da Ucrânia diante das palavras de Lula da Silva. Olha aqui, ó, ouçamos. Olha aí, pessoal, estou com vocês aqui no Inforbay, tá? O Jornal da Argentina está aqui, ó. Ucrânia respondeu a Lula da Silva e botaram assim: Rússia mata massivamente civis, é uma guerra, né, clássica de destruição e ocupação. Vamos continuar aqui. O ex-presidente brasileiro afirmou que Zelensky é tão culpado quanto Putin pela invasão de seu país. Olha aí, o Mikhailo Podolyaksky, um dos principais conselheiros do presidente ucraniano, refutou, né, em nome do Zelensky, ele refutou Lula da Silva. Vamos observar aqui quem diz aqui, ó. O assessor do gabinete do presidente da Ucrânia, né, Zelensky, respondeu ao presidente, ao ex-presidente brasileiro e candidato nas próximas eleições, Luiz Inácio Lula da Silva, que havia afirmado que o chefe do Estado ucraniano é tão culpado quanto Putin pela invasão de seu país. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva fala da culpa da Ucrânia ou do Ocidente na guerra. Começou ele no seu Twitter, e soltou isso no Twitter. O Twitter está aqui, né? Olha aí o Twitter, né? E aqui vocês estão vendo a tradução. Ele ressaltou: estas são as tentativas da Rússia de distorcer a verdade. É simples, a Rússia atacou traiçoeiramente a Ucrânia. A guerra é apenas no território da Ucrânia. A Rússia mata massivamente civis. É uma guerra clássica de destruição. Então, o que acontece aqui? Ele bota o seguinte: não tem como comparar. Não tem como defender a Rússia. A Rússia é o país agressor. É o que ele está dizendo aí. O Lula da Silva está querendo fazer da Ucrânia, né, o culpado. E a Ucrânia não é o culpado, é a vítima. Pelo amor de Deus. Olha aí. Lula se referiu duramente ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Aqui colocou no mesmo nível de responsabilidade Putin pelo massacre ocorrido em seu país. Pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus. O candidato ao comandar o destino do Brasil por mais de 4 anos, pela terceira vez, deu entrevista à Times, na qual também questionou os Estados Unidos e a União Europeia. Olha aí, ele botou assim, né? Os políticos colhem o que plantamos. Se eu semear fraternidade, solidariedade, harmonia, colherei coisas boas. Se começar a semear discórdia, colherei lutas. Putin não deveria ter invadido a Ucrânia, mas não é só Putin o culpado. Estados Unidos e a União Europeia também são culpados. Qual foi o motivo da invasão da Ucrânia? OTAN. Portanto, os Estados Unidos e a Europa deveriam ter dito: a Ucrânia não se juntará à OTAN. Isso resolveria. Não é verdade. Ontem eu comentei aqui com vocês que o Papa Francisco veio com essa narrativa dizendo que o Putin reagiu invadindo a Ucrânia porque a OTAN estava ladrando nas suas portas. Papa Francisco, o esquerdista, entra aí na mesma narrativa do Lula da Silva. Não é verdade. Não foi por causa da OTAN e foi anterior a isso. A primeira invasão da Rússia em 2014 foi porque a Ucrânia queria fazer parte da União Europeia. Putin disse que não. A Rússia acha que pode mandar na Ucrânia. O Putin não queria permitir. Aí fizeram a primeira invasão, como vocês sabem muito bem. E não foi por causa da OTAN, tá? O Putin invasou porque viu que os oligarcas russos começaram a perder força dentro da Ucrânia com a ascensão do Volodymyr Zelensky e com a proximidade da Ucrânia com a União Europeia. Então, ele está aí tentando defender o poder dos oligarcas. Esse seria o motivo principal, não a OTAN, tá bom? Porque a OTAN não é uma força de ataque, mas uma força de defesa. Olha aí, ó. O argumento escolhido pelo dirigente sindical não é novo. Várias pessoas próximas da política de Putin usam esse tipo de justificativa para aliviar o peso da responsabilidade que recai sobre o ditador. No entanto, ele não só parou nisso, mas também atacou o presidente Zelensky. Ele botou: e agora, às vezes, eu sento e vejo o presidente da Ucrânia falando na televisão, sendo aplaudido de pé por todos os parlamentares europeus. Esse cara é tão responsável quanto Putin pela guerra, porque na guerra não há um único culpado, sentenciou. Esse presidente da Ucrânia poderia ter dito: vamos parar de falar sobre coisas da OTAN, sobre entrar na União Europeia por um tempo, vamos discutir um pouco mais. Pelo amor de Deus, por mais tempo? Quanto tempo a Ucrânia ficaria ajoelhada diante da Rússia? O que o Lula da Silva diz é um verdadeiro absurdo. Tá aí, ó. Esse cara se queima cada vez mais. Ó, Lula da Silva, que não mencionou Zelensky pelo nome, exalta que está surpreso por ele aparecer na televisão, por fazer aparições em outros parlamentares europeus. Não conheço o presidente da Ucrânia, mas seu comportamento é um pouco estranho, porque faz parte do show. É na TV, é tarde, noite, eles estão no parlamento do Reino Unido,
no parlamento alemão, no parlamento francês, no parlamento italiano, como se estivesse fazendo uma campanha política. Deve estar na mesa de negociação. O seu Ani, desculpa, pessoal, ele está buscando recursos para o seu país, apoio financeiro, de arma, de dinheiro, e está conseguindo através disso. A jornalista Sarah Nugget de São Paulo chega a dizer que Zelensky não queria guerra. Ela veio até ele, ao que Lula refutou, que o líder ucraniano queria mesmo. Olha aí, sim, ele queria guerra. Se não quisesse a guerra, teria negociado um pouco mais. Isso é tudo. Eu critiquei Putin quando estava na Cidade do México, dizendo que era um erro invadir, mas não acho que alguém esteja tentando ajudar a criar paz. As pessoas estão atiçando ódio contra o Putin. Isso não vai resolver as coisas. Temos que chegar a um acordo, mas as pessoas estão torcendo, eles estão torcendo por esse cara. Então ele acha que é a cereja do bolo. Devemos ter uma conversa séria, ok? Você tem sido um bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra para que você apareça na televisão. E devemos dizer a Putin, você tem muitas armas, mas não precisa usar na Ucrânia. Vamos conversar, disse. Então tá aqui, né? Além disso, ele criticou fortemente o presidente Biden, que segundo ele não fez nada para impedir, mas ao contrário, incitou. Olha aí, não acho que ele tenha tomado a decisão certa sobre a guerra na Ucrânia e a Ucrânia. Os Estados Unidos têm muito peso político, e o Biden poderia ter evitado, não incentivado. Poderia ter falado mais, participado mais. Biden poderia ter tomado um avião para Moscou para conversar com Putin. Esse é o tipo de atitude que se espera de um líder, intervir para que as coisas não saiam do controle. Acho que ele não fez isso. Olha, é um verdadeiro disparate, né? Lula da Silva vive no mundo encantado de Bob. É no mundo que ele vive. Com toda certeza, o mundo se movimentou, fez reuniões e reuniões para tentar impedir essa guerra, mas não poderia ter submissão diante do Putin. O mundo tem que demonstrar suas bases, e a Ucrânia também não poderia se dobrar mais uma vez para o Putin, porque a vida inteira se dobrou para a Rússia, né? Agora a Ucrânia está determinada a lutar por sua liberdade. Essa é a grande verdade. Agora vamos aqui porque, gente, a comentarista da Veja, né, a Dora Kramer, diante dos disparates ditos aí pelo Nove Dedo, ela soltou um artigo que demonstra a realidade, que algo muito estranho está acontecendo na cabeça aí do Nove Dedos, pessoal. Vamos observar isso aqui. Que logo na capa aqui do artigo que ela postou, tá aqui, ó. Ela bota o seguinte, ó. O Lula ficou, olha aí, ó. Ex-presidente deixou se embriagar pela certeza da vitória. É um formato de analisar. Em seu discurso de lançamento da pré-campanha no sábado, Luiz Inácio Lula da Silva certamente dirá que a eleição não está ganha, coisa que tem repetido, mas que ele mesmo contraria em suas atitudes. Só a certeza íntima na vitória explica ao ex-presidente quando cederá que não deve esclarecimento aos brasileiros sobre seus planos para recuperar a economia do país, que até agora não apresentou nada. Disse a revista Time que só fala do assunto depois de ganhar as eleições. Para ele, quem estiver interessado deve procurar saber como foi a condução da economia em seus 2 mandatos encerrados há 14 anos. Ou seja, ele não tem nada, nem sabe o que vai fazer. Fez o mesmo raciocínio diante da pergunta sobre como pretendia se articular com as forças políticas na composição de eventual governo. 2 questões importantes, muito mais que a tolice dita sobre a guerra na Ucrânia, pois não é candidato a secretário-geral da ONU. Ou seja, ele se mete em coisas que não tem sentido nenhum. É postulante a presidir o Brasil, onde a principal preocupação das pessoas hoje é com a economia. O segundo tema, a composição política, também é crucial, visto que a cúpula do PT foi sentenciada e condenada por comprar em seu governo partidos e parlamentares para compor a maioria do Congresso. Olha aí. Lula está convicto de que o eleitorado contrário a Bolsonaro, seja de esquerda, centro, direita, não terá a saída a não ser marchar com ele. Está pedindo um cheque em branco, indiferente ao fato de que a série de declarações estapafúrdia que tem feito revela o Lula sem filtro, a precisar de uma correção de rumo. Isso se não quiser acabar funcionando como cabo eleitoral de Bolsonaro. Olha, a Dora Kramer está corretíssima. Algo muito estranho está acontecendo com o Lula da Silva. Ele está dando verdadeiros tiros no pé e está se afundando sozinho. O Bolsonaro não está fazendo praticamente nada para crescer na pesquisa. É só ficar quieto e deixar o Lula da Silva abrir a sua boca. Essa é a verdade, tá, pessoal? Agora, comentando aqui sobre o presidente Jair Bolsonaro, vamos mudar para o lado de cá agora. O presidente Jair Bolsonaro, acaba de sair uma informação da Reuters, tá, pessoal? Que o diretor da CIA esteve com o presidente Jair Bolsonaro a portas fechadas e deu um duro recado para o presidente Jair Bolsonaro. Vamos entrar nessa notícia aqui agora, porque essa notícia está correndo o mundo agora, nesse momento, e sai nos principais canais. Parece que alguém dos Estados Unidos vazou, né, para essa informação. Está aqui, ó. Diretor da CIA disse ao governo Bolsonaro para não levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral, segundo a agência. De acordo com fontes não identificadas que foram ouvidas pela agência de notícias Reuters,
O diretor do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos fez um alerta em reunião a portas fechadas em julho de 2021. O diretor de serviço da CIA, de Inteligência dos Estados Unidos, disse a integrantes do governo que o presidente deveria deixar de questionar a integridade das eleições no país, informou a agência Reuters. A agência disse ter conseguido informações com fontes que falaram com condição de que não fosse identificado. O alerta, segundo a Reuters, foi feito por William Burns, diretor da CIA, em uma reunião em julho. De acordo com duas fontes ouvidas, olha aí, ó, pela agência de notícias aqui, né, o William Burns, diretor da CIA, ainda não está onde a reunião ocorreu. Porém, a Reuters afirma que Burns esteve no Brasil em julho, em viagem, não estava prevista sua agenda oficial. Na ocasião, o diretor da CIA encontrou Bolsonaro, o ministro-chefe do gabinete institucional, o general Augusto Heleno e o então diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, o Alexandre Ramagem. De acordo com a agência, Burns jantou com os generais Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil, geral da presidência, durante a mesma visita em Brasília. Aqui o norte-americano disse que o processo democrático é sagrado, que Bolsonaro não deveria se referir a ele publicamente, como vinha fazendo. Uma fonte da Reuters em Washington, que também não quis se identificar, confirmou que uma delegação liderada pelo diretor da CIA aconselhou os assistentes de Bolsonaro que o presidente brasileiro deixasse de subestimar o sistema de votação do Brasil. Então, pessoal, uma notícia que se torna viral hoje no Twitter, que o Bolsonaro foi alertado pela agência de inteligência americana a não mais se pronunciar contra as urnas. Se isso realmente aconteceu, que é dito que aconteceu, tem fonte confirmando, não adiantou de nada. Porque o Bolsonaro, em setembro de 2021, fez aquele movimento, né, do dia 7 de setembro, depois deu uma acalmada e depois voltou a fazer críticas duras às urnas. Ou seja, o que disse o William Burns não teve efeito nenhum na cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Pessoal, obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Deixe bastante curtida nesse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e não esqueça, você é um mantenedor desse canal, por isso entra aí na descrição e faça parte desse canal de alguma maneira, tá bom? Obrigado, carinho da audiência de todos, tenham uma ótima tarde, fiquem todos com Deus.